Boa noite, boa noite. Hoje, dia 6 de agosto de 2024. Temos textos bem bonitos para hoje, tá bom? Então vamos lá. Começo a ler então. Voltemos nossa mente apenas para o nosso Deus interior. Não a voltemos para a doença nem para a pobreza. Este é o melhor e o mais curto caminho para nos conscientizarmos da nossa natureza divina. Muito bem, então prestem bem atenção no que ele diz. Ele diz: este é o caminho mais curto. E eu acredito nele, tá? Esse é o caminho mais curto. Ele vai dar mais detalhes, mas se trata disso. Vários autores apresentam a mesma verdade, alguns explicam muitíssimo bem, como Goldsmith. Agora, na prática, há variações. Então vamos falar sobre isso, tá bom? Vamos lá. Voltemos nossa mente apenas para o nosso Deus interior. Não a voltemos para a doença nem para a pobreza. Esse é o melhor e mais curto caminho para nos conscientizarmos da nossa natureza divina. Ele não disse que o eu enfermo, né, a gente não passe por essa realidade entre aspas, que a gente não experimente, né, essa situação. Mas ele diz que, em outro texto, eu não sou o eu enfermo, o eu fenomênico. Então, volte sua mente para Deus, não para os fenômenos. Isso quer dizer, às vezes a gente passa por doença, por pobreza, por aborrecimentos, mas a gente não tem que se identificar com eles, como a gente estava falando ontem, tá bom? Não se identificar com eles, e sim voltar a mente para Deus e se identificar com Deus. Vamos prosseguir. Pronto. Muito bem. Então, vou repetir e prosseguir. Voltemos nossa mente apenas para o nosso Deus interior. Não a voltemos para a doença nem para a pobreza. Esse é o melhor e mais curto caminho para nos conscientizarmos de nossa natureza divina. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Estas palavras de Jesus indicam o caminho mais curto para a conscientização da nossa natureza divina. Então, mais uma vez, eu coloquei até em negrito. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Essas palavras de Jesus indicam o caminho mais curto para a conscientização de nossa natureza divina. Eu tenho falado também, durante todos esses meses, agora já até anos, que na minha opinião, o caminho mais curto, realmente, é reconhecer Deus em todas as coisas. E tenho falado que reconhecer Deus em todas as coisas é amar a Deus sobre todas as coisas. É a mesma coisa. Então, o Taniguchi está enfatizando, falando pela segunda vez, é o caminho mais curto. Não é só ele que fala isso. Satya Sai Baba também já estudamos um texto que ele dizia que o caminho devocional era o caminho mais curto. O caminho de amar a Deus é realmente o caminho mais curto.
Então, a meditação do Goldsmith é maravilhosa, mas eu acho esse caminho mais curto, o caminho devocional, tá? E o Taniguchi fala isso. Então, amarás a teu Deus, e o Evangelho também fala isso. Amarás o Senhor teu Deus. E o segundo mandamento semelhante a esse é amar ao próximo como a si mesmo. Então, é isso que eu queria assim pontuar e enfatizar nesse texto do Taniguchi. O que é que ele entende como um caminho mais curto? O caminho mais curto é amar a Deus acima de todas as coisas. Como amar a Deus sobre todas as coisas? Reconhecendo Deus em todas as coisas. Tá? Entrega devocional. Pela milésima vez eu estou falando isso. Se é uma entrega, então você tem que renunciar a si mesmo. No grau que a gente consegue, não tem importância, mas tem que renunciar a si mesmo. E aí Jesus diz: renuncie a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Renuncie a si mesmo. Então, a entrega devocional eu entendo que é o caminho mais curto. Mais curto. Tá? E é o que o Taniguchi está enfatizando aqui. Agora eu vou prosseguir o que ele diz. Em vez de buscarmos algo que tenha forma no mundo fenomênico, devemos buscar Deus, pois assim entraremos em contato com a fonte de onde fluem todas as coisas. E, consequentemente, tudo se arranjará de modo natural. Então, repito, em vez de buscarmos algo que tenha forma no mundo fenomênico, devemos buscar Deus. Poderia dizer também eu aqui, não buscar a coisa na forma, buscar Deus, mas também procurar buscar Deus por trás da forma, por trás dos olhos de cada pessoa, como diz o Goldsmith. A presença, né, de quem está nos servindo. Tentar ver a essência que está por trás do mendigo na rua. Quantas vezes a gente falou isso, tá? Procurar ver Deus por trás da manifestação fenomênica. Tudo bem? Então, repito e prossigo. Em vez de buscarmos algo que tenha forma no mundo fenomênico, devemos buscar Deus. Devemos buscar Deus, pois assim entraremos em contato com a fonte de onde fluem todas as coisas e, consequentemente, tudo se arranjará de modo natural. Quantas vezes eu vi as pessoas com problemas e a vida é Deus. A vida naturalmente dá curso e traz uma solução para os problemas. Então, volte somente para Deus e não para o problema. E tudo se resolve naturalmente. O Zen costuma dizer assim: seu problema tem solução? Então não é um problema. Seu problema não tem solução? Então também não é um problema. Então não coloque somente no problema. Tá? Todos os problemas são impermanentes, todos os problemas são passageiros. Coloque somente em Deus. Sempre. 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 Então, vou prosseguir mais um pouquinho. Então, devemos buscar Deus, pois assim entraremos em contato com a fonte de onde fluem todas as coisas e, consequentemente, tudo se arranjará de modo natural. Eu acredito piamente nisso. Assim, não ficaremos apegados às coisas materiais, nem seremos tolhidos pelo receio de perdê-las. Situações que ocorrem com as pessoas que buscam primeiro as coisas que têm forma.
apego, né? Apego às coisas, vai perdê-las, tudo é impermanente. Prossigo. Podemos usufruir uma vida próspera sem nos apegarmos a nada, como se retirássemos água de uma cachoeira, conforme a nossa necessidade. Em outras palavras, conseguiremos vivenciar o elevado grau de espiritual de usufruir abundantemente sem possuir. Então, na medida em que a gente vai se desenvolvendo, voltando a mente, a consciência para Deus, vai se tornando natural a provisão divina, tá? A provisão divina vai se tornando cada vez mais natural. E nós confiamos cada vez mais em Deus. Por que as coisas não acontecem? Porque a gente não confia. E aí o Goldsmith cita a Bíblia, o Velho Testamento, Salmos, se não me engano, e diz: não ponha a sua confiança nos príncipes dos homens. Você põe a sua confiança aí, não vai conseguir nada, tudo é impermanente. Então está faltando a confiança em Deus mesmo. Não é tão fácil, né? Porque os apelos do mundo a gente acaba esquecendo, mas precisa disso. Agora, vamos para o outro texto que vocês vão ver que tem muito a ver uma coisa com a outra. Unidade com Deus. Unidade. Unidade com Deus. Perguntar a Jesus: qual o maior dos mandamentos da lei? Olha, ele está no mesmo assunto. Perguntar a Jesus: qual o maior dos mandamentos da lei? Mandamento significa regra moral. Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e maior mandamento. Taniguchi está repetindo num outro texto. Amarás o Senhor teu Deus. Como consta Senhor teu Deus? Senhor teu Deus. Poderíamos interpretar que o homem seja servo, devendo amar a Deus, seu Senhor. De uma certa maneira, sim. Poderíamos interpretar que o homem seja servo, devendo amar a Deus, seu Senhor. Mas esse não é o significado verdadeiro da frase. A nossa atenção deve se concentrar onde diz: amarás o Senhor teu Deus. Ele não diz: amarás o Deus de Jesus. Olha que interessante. Ele diz: amará o Senhor teu Deus. Ele não diz: amará o Deus de Jesus. Ele diz para amar teu Deus, que é teu Senhor. Jesus considera que Deus aloja-se em todos os homens, dizendo: amarás teu Senhor Deus que se aloja em ti. Então o sentido é isso: amará o Senhor teu Deus que aloja em ti. Né? Buscar o contato, a comunhão e a união com Deus. Aí ele prossegue. Até esse momento, provavelmente os discípulos ignoravam que Deus se alojava dentro de cada um. Eles não entendiam isso, não entendiam mesmo. Até esse momento, então, provavelmente os discípulos ignoravam que Deus se alojava dentro de cada um. Pensavam que era o pecado que se alojava neles. Mas para o homem humano é. Mas Jesus está trazendo uma nova consciência, uma nova aliança. Mas Jesus disse que teu Deus se aloja em ti e por isso deverás amá-lo. Então é isso que ele quer dizer. Amar é conscientizar-se da unidade com o outro. Amar é conscientizar-se da unidade com o outro. Por isso, amar a Deus significa, em primeiro lugar, reconhecer que é um com Deus. Isso é importantíssimo. Isso é amar a Deus.
Amar é conscientizar-se da unidade com o outro. Por exemplo, amar ao próximo. Deveria ser isso. Amar é conscientizar-se da unidade com o outro. Por isso, amar a Deus significa, em primeiro lugar, reconhecer que é um com Deus. Essa sensação de unidade originária é o que se manifesta como amor. Porque o amor é Deus e a unidade é Deus. Então, essa sensação de unidade é o que se manifesta como amor. Se Deus estivesse no alto das nuvens, fiscalizando cada ato, pronto para nos castigar, como poderíamos amá-lo? Talvez temê-lo, mas não amá-lo verdadeiramente. Amar a Deus é conscientizar-se de que é filho de Deus. Em outras palavras, o que é ser filho de Deus? Em outras palavras, é sentir que é um só ser com Deus. Poderíamos dizer, enfim, que é a conscientização de que eu sou o próprio Deus. Então, neste texto, o Taniguchi vai às últimas consequências. União com Deus, unidade com Deus, um com Deus, sentir que é um só ser com Deus e finalmente entender eu sou o próprio Deus. Por que eu estou frisando muito isso? Porque em vários textos do Taniguchi, ele coloca um estágio mais intermediário de comunhão. Então ele faz aquelas afirmações, Deus está em mim e me preenche, né? É uma ideia mais de comunhão, uma ideia intermediária, que o Goldsmith também explica que é uma ideia intermediária, um estágio de comunhão. Mas aqui não, aqui ele está falando de unidade, de união consciente com Deus, união definitiva, plena, um. E aí ele fala com toda clareza. Ele diz que amar a Deus, né, é o que resume tudo. Primeiro e único mandamento. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Jesus diz, mas é semelhante ao primeiro. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, quando no outro texto diz que é o caminho mais curto. Mas é o caminho mais curto. A grande verdade que nós precisamos entender é esta. Então aí ele diz, né? Amar a Deus é conscientizar-se de que é filho de Deus. Mas o filho é um com Deus. Em outras palavras, é sentir que é um só ser com Deus. Poderíamos dizer, enfim, que é a conscientização de que eu sou o próprio Deus. Então, união última, último estágio de união de consciência, de realização da consciência. Último. Sou um com Deus. Né? Não tem que ter muito rodeio. Esse é o ponto. Esse é tudo que importa. Tudo, tudo. Outra vez eu vou citar o Marcelo, falando das linhas esotéricas. Falam, enrolam, complicam, e não chega aqui. A verdade última. E que o Goldsmith também, toda a obra dele é em torno desse ponto. Né? Tanto é que o livro dele que eu mais gosto é o Eu Místico. Mas o Goldsmith ele fala as mesmas coisas em todos os livros. Ele só vai mudando a linguagem. Tá? E ele é certeiro nesse ponto. Né? Ele não dá essas voltas, esses rodeios. Ele vai no que importa. Esse é o ponto. A realização é eu e o Pai somos um. Todo o resto, perto disso, é o quê? Impermanência. Impermanência. Ou então, voltar à casa do pai, mas para fazer uns rodeios assim, né, mirabolantes. Volta direto. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tá?
Então o Taniguchi está dizendo isso e o Satya Sai Baba já tinha falado isso. O caminho mais curto realmente é devocional, é o próprio amor. Ame a Deus. Só vai amar reconhecendo Deus, né? Pode falar, Rubens. Eu lembro uma vez o Albano, ele falou o seguinte, uma coisa mais ou menos ele falou assim, que ele não se sentia empoderado para dizer assim, eu sou Deus. Mas, na verdade, na época eu não comentei isso, acho que ele não tinha entendido. Mas não sou eu, o Rubens, que estou dizendo eu sou Deus. O Rubens não é, o Rubens nem existe, o Rubens é só um personagem mesmo. Eu jamais vou dizer isso. Eu também jamais vou fazer de conta e interpretar que eu vou deixar de ser o Rubens para eu ser Deus, porque aí eu continuaria sendo o Rubens. Eu simplesmente tenho que apagar o Rubens, apagar no sentido assim que é escuridão, então que entre a luz e ele não exista nesse sentido, né? Deixar dele não ter mais um personagem, reconhecer que ele não é a verdade e deixar que Deus viva e viver alinhado com Deus. Então não acho nenhum problema, né, falando como ali de a gente falar eu sou Deus, porque na verdade você não está dizendo que eu sou, o Rubens é Deus, nem está dizendo que você está interpretando um Deus que você acha que possa ser. Isso é um problema, porque toda vez que a gente trazia um ensino espiritual, Albano puxava com a âncora de volta para o mundo humano. Quer dizer, então ele não entendia, não transcendia nunca. Sempre puxava para baixo. Né? E é exatamente é isso. Igualzinho a você, o Goldsmith fala também: aquieta-te e sabe que eu sou Deus. E aí ele escreve assim: bem, é claro que eu sei que Joel não é Deus. Ele fala assim, ele fala, não, claro que eu sei que Joel não é Deus. Então, quem sou eu? Aí, que é a pergunta central do Ramana Maharishi. Quem sou eu? Quem sou eu? E é uma pergunta, toda a obra do Maharishi é em torno dessa pergunta, quem sou eu? Que chama autoinquirimento, né? Não tem resposta. Você não pode responder. A mente não alcança. A resposta é uma presença que só pode ser vivida e sentida. Então, não tem resposta. Quem sou eu? Né? Eu, Rubens. Puxa, despencou outra vez. Tá. Despencou para o mundo humano. Né? Mas é algo que tem que ser sentido e vivido. E por que esses dilemas todos nós podemos sentir e viver? O problema, e aí eu reconheço, que a gente não consegue manter um estado de consciência elevado. Mas a gente consegue ter lampejos, a gente consegue compreender, a gente consegue confiar, a gente consegue se entregar pela fé. Né? Podemos. Agora, a gente não consegue manter, tudo bem. Mas isso não prova você que é real? Então, por que despencar para o mundo material à custa de descrença? Descrença. Aí você não vai sair nunca disso. Por isso que quando a gente começou o Evangelho de João, eu falei duas coisas que eu acho fundamentais para entender o Evangelho de João. Primeiro, que o vento de Deus soprava para onde queria. E nós somos o barco. Se a gente não levantar a âncora desse peso humano, eu sou Rubens. Se a gente não levantar essa âncora, nós não vamos aonde o vento de Deus está levando. E depois eu li uma metáfora da xícara vazia, que a pessoa era cheia de conceitos mentais sobre o Zen, e o mestre começou a despejar, entediado de ouvir aquilo tudo, né? Começou a despejar a xícara, chá na xícara. Está derramando. Aí o mestre fala: você está com a xícara cheia, esvazia a xícara para que eu possa falar do Zen.
Então, para entrar no Evangelho de João é fundamental. Primeiro, esvazia a xícara, depois levanta a âncora. Senão a gente nunca vai sair daqui. Nunca vai sair desse ponto. E aí nem aqueles lampejos que a gente tem, a gente vai passar a duvidar deles. Aí é que a gente não vai para lugar nenhum mesmo. Tá, vou dar a palavra pela ordem aqui, primeiro para Marcelo, que já pediu um tempão. Diga. Boa noite, pessoal. A respeito do que o Rubens falou sobre o seu Albano, eu concordo com o Rubens e também concordo contigo também, Jean, porque é o fato. Até eu acho que teve outras pessoas que uma vez já comentaram sobre isso e tal, e eu sempre ficava me perguntando que muitos ainda não. A gente está aqui todos os dias, a gente estuda e tal. E muitos ainda, eu até digo assim por quem está nesses negócios mais esotéricos, ou religiões, ou tudo, não entenderam ainda de fato, real mesmo, o que significa a palavra místico, a Sim. mística. É o que eu vejo, assim, que as pessoas, assim, não, sabe, não conseguiram ainda mais profundo ensinamentos, um exemplo do Ramana, sabe? De grandes yogis, o próprio Evangelho de João, o Evangelho de João, se tu vê a nível material, a nível mental, tu vai dizer, nossa, que é isso? É um absurdo, né? Então tem que ter, como tu fala, né, Jean, tem que ter uma índole mística, sabe? Uhum. Eu acredito que tem que sair da visão. Poxa, cara, a gente tá cansado de estudar em Joel Goldsmith, sair da visão materialista da vida, sabe? Porque a mística ela é mais profunda do que o nosso entendimento humano, sabe, Jean? Eu acho que é aí que nesse ponto que eu vejo que as pessoas pecam, sabe, Jean? No Uhum. verdadeiro ensinamento do que é a mística. Sim. Eu acho que muitos ainda não entenderam o que é um estudo místico, sabe? Ó, nem vou comentar nada. Eu acho que bem completo, eu me identifico. Tá ótimo. Pode falar, Pereira. Tem que ligar. Liga, liga. Liga, Pereira. Ele está falando e não liga. Pereira, tem que ligar. Oi? Aí, tem que ligar. Tem que ligar. Não liga. Bom, Pronto. agora ligou. Pronto, pode falar. Olha, é o seguinte, a questão de a gente reconhecer, ter ciência disso. Eu sou filho de Deus. Sim. Porque tem muitos ensinamentos por aí, nessas igrejas evangélicas, que Hum. passa alguém por aqui dizendo assim: olha, você não é filho de Deus, você é criatura de Deus. Aff. Aí eu digo: por que eu não sou filho de Deus? Porque você não tem o merecimento. Você é criatura, não filho. Eu digo, tá bom, senhor, eu já entendi. Vá com Deus, faça seu trabalho, que eu vou fazer o meu. Não Pronto. adianta discutir. Não adianta. E a humanidade hoje, ela está. A maioria das pessoas não tem nem esse conceito de Deus criado com convicção. Sei. Olha, o Taniguchi mostrou como no Velho Testamento as pessoas achavam que não tinham Deus dentro delas, elas tinham o pecado. Então elas acham que elas são filhas do pecado. Gente, e não é, né? Eis o meu filho amado, imagem e semelhança de Deus. Deus nos ama. Então, eles entram em contradição com isso. É a velha mentalidade do Velho Testamento que não saiu da cabeça deles até hoje. É verdade, isso é verdade mesmo. Mas são pastores e são padres, muitas vezes. Mas se você for ver bem, eles falam que nem o Velho Testamento, caramba, não entenderam ainda, né? Que veio uma mensagem de amor, de amor.
E aí a gente não se une ao amor, não vive o amor, também não leva o amor a ninguém, porque a gente não sabe nem quem a gente é, que a gente é o amor. Então isso aí é um problema, né? Se pastores não entendem isso, se padres não entendem isso, como é que o fiel vai entender? Um ao outro, né? Um ao outro. E aí é que nem você disse. Tudo bem, olha, prossiga seu caminho, tá tudo bem. Que adianta? Quem dá luz a cego é Santa Luzia. Ou então Jesus na causa, né? É o Espírito Santo que tem que tocar a pessoa. Eu não posso abrir a cabeça da pessoa e enfiar alguma coisa lá dentro. Aí a gente volta no Marcelo. As pessoas não entenderam o que é vida mística. Não entenderam mesmo, não entenderam. Então, volta a âncora para o mundo humano. Toda vez que você apresenta um aspecto místico mais elevado, que o Taniguchi faz isso, que o Goldsmith faz isso, você puxa para baixo e diz, não, mas o mundo humano não é assim. Poxa, não, o mundo humano não é assim. Essa frase de Joel, que ele diz assim: eu e o Pai somos um, Uhum. a maioria das pessoas não admite isso, não. Aí eles nunca vão sair do nível humano. Nunca. Né? E aí você tem razão, eles nem sequer admitem. Poxa, a gente admite, confia e pela fé a gente tem lampejos. Nem consegue viver plenamente. Mas a gente já tem lampejo, já aceita. Então, o nosso estudo passa a ser proveitoso. Agora, eles nem sequer acreditam. Quer dizer, eles não têm nem um ponto de partida. Eles já negam, já logo de cara. Nossa, você está falando bobagem. Tá bom, então. Aí eles dizem, no máximo nós somos filhos de Deus, mas não somos o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus é a consciência crística. Mas só Jesus. Sim, como revelação no mundo, só Jesus. Mas revelação do quê? Da consciência crística que nós somos. Eu e o Pai somos um. Né? Então, tá puxado, tá difícil. Aí ficam só palavras, porque na verdade a gente vive num mundo sem Deus, né? Com pessoas assim. Né? Vão na igreja, falam, mas é um mundo sem Deus. Não tem Deus. Né? Aí fica realmente muito difícil. Tá? Então agora deixa a Eliselto falar também. Fala, Eliselto. Calma aí, gente. Ah, Consegui ligar o microfone aqui. só faltava mais um, não Deixa eu, conseguindo ligar o microfone. deixa eu falar. fazer parte dessa fofoca aí. Bom, são níveis de consciência, né? Eu passo na rua aí, eu vejo em frente às igrejas o soldadinho de Cristo e puxando quase que no laço as pessoas para dentro da igreja. Uhum. Até mesmo a gente aqui, nós temos uma noção do que é a vida mística. Nós aqui, né, que estudamos, nós temos uma noção. Tipo, nós subimos um degrau, conseguimos cumprir um degrau. Tá ótimo. Tá ótimo, muita coisa. Conseguimos ter noção, conseguimos entender o que esses caras falam. O que é vida mística. É 100% de entrega, cara. É 100%. Eu não vivo isso. Mas eu consigo entender. Mas eu consigo entender. Digamos que nós temos o norte, ó. Isso. Temos que caminhar para cá. Isso. Temos o norte. Eu consigo isso entender. Aqui. Agora, dizer isso que eu é vida viver, mística. Olha lá. Não, cara, não. Ainda não. Ainda não. Eu acredito que nem ainda estamos preparados para isso. Que, pelo que eu vi, não é para qualquer um. Vida mística é você percorrer o mesmo caminho dali de um Jesus, tu vai ser apedrejado. Porque hoje, você imagina, nós que temos aqui um pouco desse conhecimento, se a gente for falar que eu e o Pai somos um, para um evangélico, se a gente, cara, você vai ser posto para fora do Pai. Se eu falar que se eu Pereira. É exatamente o que Pereira disse. Se a gente for falar aqui por uma questão de
raciocinar. Hum. Só ajudar a pessoa, ó, pensa. Vamos pensar aqui, né? Por que somos filhos do pecado se Deus é amor? Se você ajudar a pessoa a pensar, você já vai ser apedrejado. Que é Exatamente o que o complicado. Pereira falou. Eles não querem. Eles não querem. Não, mas a gente consegue entender que, pô, é o nível da pessoa que ela não consegue transcender ainda, cara. Mas Vai ela precisa precisar querer. ainda, Por isso que Jesus se né? batia com os fariseus, porque eles falavam também, não quero, não quero. Não, mas eu Sim. estou apresentando para você, não quero. Pô, aí fica difícil. E essa coisa de você querer subir um degrau Hum. é algo que vem de dentro, cara, Ah, né? Todos nós aqui já passamos pelo degrau 1 lá. De repente, a gente parou, olhou, calma aí, cara. Será que é só isso aqui? A gente olhou, pô, tem mais um degrau. tá. Fomos estudar, fomos pesquisar, fomos meditar, e não, realmente. É um degrau. Hoje nós temos um pouco mais de positividade na nossa vida, mas ainda é mental, Sim, eu né? concordo. Tá? Ainda não atingimos o nível espiritual ainda. É, uma, é, uma, é um grau melhor, é, né? Conseguimos lidar melhor com situações negativas, com o nosso dia a dia ali, bem melhor. essas bem melhor. Atravessamos um dia melhor quando meditamos, mas ainda é mental, cara. Pelo menos eu vejo dessa forma. Sim, eu concordo. E como foi dito, é um degrau. Um só. Mas um degrau é muita coisa. Perto do que a gente vê, é muita coisa. Podemos ficar muito felizes com o degrau, que está ótimo. Não tá ruim, não. Tá ótimo, mas é um degrau. Pode baixar a bola com humildade, porque é um degrau. Tá? É que nem falamos. Saímos assim do jardim da infância para o prezinho. Nossa, tá ótimo, tá muito maravilhoso. Tá? Prezinho, tá ótimo. Conseguimos, né? Conseguimos. Pode falar, Rubens. Eu me lembrei do Evangelho de Tomé. O Evangelho de Tomé Sim. é um evangelho apócrifo, e a versão que eu li, eu também não sei se é uma versão das melhores traduções, então a gente sempre tem, né? Mas tem uma passagem no Evangelho de Tomé em que Jesus está com os apóstolos, aquela coisa, e Jesus fala alguma coisa para Tomé. E Tomé, segundo o autor ali, segundo aquele aforismo lá, ele fala assim, se eu comentar, ele fala 3 palavras, né? E as palavras que ele fala, aquelas palavras indianas. Tu é isto. Que tem um Tati, sabe? Agora eu não me recordo. Mas é tu é isto a tradição, né? Aí o Tomé fala assim: se eu falar essa palavra para os outros, eles vão me apedrejar. É esse, Exatamente. a parábola ali, parábola não, mas é o fato que é narrado ali. Ou seja, Jesus fala uma verdade para Tomé: tu é isto, mas os outros não sabem, ainda não tinham entendido isso. E se ele falasse isso, seria apedrejado. Da mesma forma como o Eliselton falou, né? Da Exatamente. mesma coisa. Exatamente o que ele disse. Tá? E Eriselto, por sua vez, disse o que disse Pereira. Quer dizer, vai encadeando. Tá? Então é isso, gente. Tá? Vamos lá. Então, essa verdade essencial hoje nos é acessível na forma de um degrau. Mas é. Uns pequenos lampejos. Não dá para a gente a fé, a confiança em Deus e a certeza de que a meta, como disse o Eliselto, é essa? Tá. Que não vale a pena botar, como disse o Taniguchi, nossos interesses nas coisas do mundo, porque elas são passageiras, e que se a gente estiver alinhado com Deus, as próprias coisas do mundo começam a aparecer na frente da gente como água da cachoeira, que a gente vai tirando conforme necessário, sem precisar dizer que eu sou dono da cachoeira e que eu quero cachoeira só para mim, né? Que a natureza humana é assim, né? Primeira coisa que eu vou fazer então é cercar a cachoeira. Cachoeira, ninguém, não entra ninguém, é minha. Poxa, tá puxado, né? Então, então é isso. Agora vamos mais um pouquinho,
que também tem outro texto muito interessante aqui. Então, o mais importante desses dois textos, que eu acho assim, é que o Taniguchi diz qual é o caminho mais curto. O caminho mais curto é amar. Mística vem de mistério. E o mistério decididamente, o amor. Né? Então, amar. E aí o Taniguchi diz, é o caminho mais curto. E o Satya Sai Baba, que tem textos muito bonitos, também diz a mesma coisa. Agora vamos ver esse outro texto aqui. Olha só. Deus, imagem verdadeira da vida. Deus, imagem verdadeira da vida, é pai e mãe. Todas as pessoas são criaturas geradas pela imagem verdadeira da vida. Repito, Deus, imagem verdadeira da vida, é pai e mãe. Todas as pessoas são criaturas geradas pela imagem verdadeira da vida. O Goldsmith vai dizer assim, todas as pessoas são expressões do ser único, que aparece como Giancarlo, como Teresa, como Rubens, e assim por diante. Né? E ele diz, então, que Deus é pai e mãe. Isso é muito importante, porque nós precisamos também demolir essa ideia falsa de um Deus personalizado. Ele é personalizado enquanto amor, enquanto consciência, mas não personalizado enquanto Deus masculino. Isso é uma ideia falsa. Deus é completo, é perfeito, não pode ser dividido entre masculino e feminino. Por isso, lamento dizer para vocês, mas eu acho esse discurso do sagrado feminino uma barca furada. Porque o sagrado é o sagrado, por inteiro. Não há sagrado masculino nem sagrado feminino. Se é sagrado, é perfeito completo, nem uma coisa nem outra. Tá? Então eu vou prosseguir o texto, que eu vou fazer uns comentários interessantes sobre isso. Espera aí um pouquinho, viu? Então Deus é pai e mãe. Todos vieram de Deus. Eu não nasci de mulher. Lembra desses textos do budismo? Nasci de quem? De Deus. Deus é perfeito e completo. Então, esse texto, eu faço alguns comentários muito interessantes. Então, eu repito, Deus, imagem verdadeira da vida, é pai e mãe. Todas as pessoas são criaturas geradas pela imagem verdadeira da vida. Masaharu Taniguchi. Aí, comentário meu. Deus é pai e mãe. Isso é dito pelos profetas no Velho Testamento. Os profetas chamavam Deus de mãe. Obviamente, não referiam-se a Deus e deusa, deuses e deusas. Deus é pai e mãe, uma unidade, não Deus e deusa. Deus, nesse sentido, é apenas uma palavra para expressar algo inexprimível, a realidade suprema. Por exemplo, como tal, que o que se fala sobre o tal não é o tal. Então, Deus também é apenas uma palavra para expressar algo inexprimível, a realidade suprema. Deixa eu mandar um negócio aqui embora. E o ser supremo, a realidade suprema, pode se manifestar como Deus, como deusa, yin, yang, natureza e os milhões de coisas. Bom, então eu interrompo um pouquinho para mostrar para vocês este símbolo. Este símbolo, as pessoas dizem que é o símbolo do Tao. Não é. O Tao não tem símbolo. O Tao não tem forma. Então, esse símbolo é a manifestação do Tao. Portanto, ele se chama Tai Chi. Por exemplo, Tai Chi Chuan, Tai Chi Chuan.
Tai Chi Chuan. Chuan é punho, quer dizer arte marcial. A arte marcial do Tai Chi. A arte marcial deste símbolo. É isso que significa Tai Chi Chuan. Tai Chi é o nome desse símbolo. Então, o que é esse símbolo? É a manifestação do Tao. O Tao é sem forma, mas ele contém em si todas as formas, mas ele é sem forma. Quando ele se manifesta, num primeiro momento, ele se manifesta nessas energias primordiais, o Yin e o Yang. Muito bem. Da interação do Yin e do Yang, vocês vão ver que, está vendo essa linha sinuosa no meio do círculo, em forma de S? Isso é para mostrar que esse símbolo está em rotação. É para dar uma ideia de rotação. Então, o Yin e o Yang interagindo geram as milhões de formas, as milhões de manifestações. Então, as formas são geradas pela interação das energias primordiais Yin e Yang, masculino e feminino, bem e mal, mundo da dualidade. Né? Mundo da dualidade. Da maçã de Adão e Eva, da árvore do bem e do mal, Yin e Yang. O Yin e Yang rodando, interagindo, gera milhões de formas. Tá? Mas o Yin não é superior ao Yang, nem nada, é uma manifestação. O Tao é completo, é puro, perfeito. O Tao não é masculino, o Tao não é feminino. Por isso, quando falam de Maria, os católicos dizem, não, Maria é nossa irmã. E eu digo, para mim não. Para mim, Maria é Deus se manifestando como forma feminina. Me parece bem razoável, né? Tudo bem? Eriselto, pode falar. Eu diria que esse símbolo ele representa a interação e integração, porque nós fomos condicionados, nos foi ensinados o contrário. Nos ensinaram que é o quê? A disputa, né? A competição entre masculino e feminino, entre yin e yang, né? A gente foi condicionado a ver isso como uma disputa. Na verdade, quando você gira aquilo ali, você percebe uma harmonia. Há uma integração. Né? Há uma integração ali de luz e sombra, né? Que vai gerar uma terceira coisa. Né? Pode gerar conflitos, mas a ideia é criativa, é a criação, é a manifestação. Né? É harmonia, é harmonia. Coisas. Né? Você percebe ali uma harmonia, mas não é que nós fomos condicionados a ver isso como competição. Exatamente. Aí a gente vê como competição. Então, o masculino é superior ao feminino? Justo. Como? Justo. O Yin é Yang? Quem é superior ali? Nada. Só há uma integração justamente por causa do equilíbrio, da harmonia perfeita. Uhum. Então, Deus, para ser perfeito, ele tem que ser completo. Ele tem que ter em si, não manifesto, separado, mas ele em si, ele tem o Yin, ele tem o Yang. Se eu sou um com Deus, se eu realmente sou um com Deus, eu também sou completo e perfeito. E aí? Aí que a experiência de homem, mulher, gay, negro, oriental, passa a ser apenas uma experiência carnal. Porque o espírito é completo, necessariamente ele tem que ser completo. Senão é uma contradição. Deus tem que ser perfeito e completo, não pode ser masculino. Não, eu creio que nós temos que ver esse símbolo como um símbolo de interação, de integração. Uhum. Né? E aí gera criação. Justo. Tá? Gera criação, gera natureza. Tá?
Tudo bem? Então, agora a Tereza quer falar também. Pode falar, Tereza. Quando eu era mais novinha, eu comecei a estudar sobre o yin e yang. Hum, Eu tinha alimentos yin, alimentos yang, doenças sim. yin, doenças yang. Eu comecei a estudar, mas aí depois vieram outras coisas, eu não terminei. Mas era uma coisa muito interessante. É como você fala, é uma entrega, de repente, para você entender mesmo, é uma entrega, né? Você tem Sim. que começar a vivenciar aquilo. Eu até fazia comida in, comida yang em determinados dias da semana, era bem legal. Mas é assim, mas tem que ter um estudo muito profundo. E na época eu tinha muitos problemas, e acabei Ah, a gente demitindo. era jovem, né? Você fazia macrobiótica? Era macrobiótica ou não? Não, não era. Eu Ah, não tinha um chegava tanto. Eu quarto, conhecia a macrobiótica. não, eu tinha um pôster no meu quarto que Ah, tinha o yin e yang e as doenças, as comidas, era muito legal. mas vem muito da macrobiótica mesmo. Eu ia nos restaurantes macrobióticos e aí estava escrito assim na parede: o princípio único, que é Deus, né? Mas eu era muito jovem e não entendia. E aí eu ficava ironizando, brincando, né? Eu falava, princípio único é o arroz integral. Porque eles só comiam arroz integral. Eu falei, princípio único é o arroz integral. Né? Mas eu era muito jovem. Princípio único era um princípio único mesmo. Né? Fase do arroz integral, até hoje eu como de vez em Eu quando, gosto. mas Eu foi uma gosto. coisa na época, assim. Aí eu Eu acabei gosto. de pôster, infelizmente, né? Eu gostaria até de rever hoje, mas ficou Mas eu para trás. gosto. Ficaram sementes boas. Tá bom? Então, gente. Então, essa explicação do Yin e do Yang, né, que gerou os milhões de coisas, tem um poema do Lao Tzu, que é o mais importante do taoísmo, né, que ele diz: o Tao gerou o Um, a ideia de Deus. Tao incognoscível gerou um. O Um gerou dois, Yin e Yang. O dois gerou três, movimento e integração, como disse o Eliselto. E o três gerou os milhões de coisas. O poema é assim. Quer dizer, dá para a gente entender? Dá, tá? O poema é assim. Um poema que soa extremamente enigmático, né? Tal gerou um gerou dois, o dois gerou três, o três gerou os milhões de coisas. Mas nós podemos entender, tá? Que foi o que Parece foi apresentado aqui, tá bom? Tudo bem? é meio complicado entender, né? Quem nunca olhar aquilo falou, como, Então, né? mas agora a gente entende. Agora a gente entende, numa boa, tá? Sem muito sofrimento. Agora, oxe, leva uma vida inteira para chegar nisso, viu? E depois você fala assim, poxa, era tão simples. Então vamos ler mais um pouquinho só, porque a hora já é avançada. Então eu acho esse símbolo muito expressivo e Elisaldo falou uma coisa muito importante. Sempre que a gente fala em dualidade, a gente pensa em conflito. Mas não necessariamente dualidade é também integração e harmonia para gerar coisas, tá? E no tarô também o número 3 vai ser a imperatriz que gera coisas, é uma mulher grávida. É muito interessante também. Bom, então, voltamos aqui. Então, eu falei que o ser supremo, a realidade suprema, pode se manifestar como Deus, como deusa. Falei de Maria, Yin e Yang, natureza e os milhões de coisas. Falei até do poeminha do Lao Tzu. Deus é absolutamente espírito. Deus é espírito, absolutamente perfeito e completo. Não pode ser dividido em masculino e feminino. Ele pode se manifestar como masculino e feminino, mas ele não pode ser dividido. Ele tem que ser completo, senão ele não seria infinito.
Se não fosse infinito, haveria Deus e alguma coisa a mais. Mas isso só existe no sonho de Adão e Eva, que comeram a maçã. E por ignorância começaram a viver conflito. Adão e Eva não eram diferenciados, não sabiam que estavam nus. Aí eles começaram a ver as diferenças. Imagem verdadeira é uma expressão que pode ser um tanto estranha no nosso idioma. Poxa, foi escrito em japonês, então às vezes imagem dá uma ideia errada. Mas devemos entendê-la como ser verdadeiro. O ser verdadeiro é completo e perfeito. Portanto, nós, imagem e semelhança de Deus, somos perfeitos, completos e eternos como Espírito. Eu e o Pai somos um. É isso que Masaharu Taniguchi quer dizer com a expressão: todas as pessoas são criaturas geradas pela imagem verdadeira da vida. Ele não diferencia entre homens e mulheres. Portanto, se somos homem ou mulher, isso só pode ser uma condição passageira, que o budismo chama de impermanência. Homem, mulher, gay, geia, negro, branco, judeu, muçulmano, tudo isso não passa de condições mundanas, absolutamente passageiras, sem consistência. O mistério último da nossa natureza é Espírito, é Deus, perfeito, completo e infinito. É verdade que nós só estamos, como disse Eliselta, ali no primeiro degrau. Mas, né, nós somos isso. Tá? Bom, eu vou ter que parar aqui porque é 20h27. E os comentários, tem coisas aqui que eu gostaria de comentar, não vou ler correndo, não vale a pena. Porque tem coisas bem curiosas aqui para falar, tá bom? Então, por hoje tá bom. 20h28. Que da semana passada eu quero fazer um comentário sobre a bruxaria. Chamada bruxaria, que teve muito na moda nos anos 90. Até novela fizeram. Né? Tudo bem? Então é isso. Por hoje tá bom. Amanhã a gente tá aqui de novo com o Taniguchi. Com o Goldsmith. Agradeço. Obrigada. Boa Bela noite a todos. Obrigada. Pessoal, boa noite.